O sol se punha em brasas no horizonte quando Elias empurrou seu barco para o mar revolto. O cais estava vazio, exceto por um velho marinheiro que, com olhos injetados, implorou para que ele não partisse. As nuvens carregadas formavam um redemoinho sombrio, mas Elias sentia o peso da escassez em casa. O orgulho falava mais alto que a prudência. Ele acreditava que conhecia aquelas águas melhor do que qualquer força da natureza. Ignorando o calafrio que subia pela espinha, ele içou a vela gasta. O render da madeira parecia um lamento, um aviso final de que a misericórdia da terra estava ficando para trás. Ele não olhou para trás, focado apenas na promessa de uma rede cheia que silenciaria sua fome e sua insegurança. A primeira onda bateu no casco com uma força inesperada, batizando sua teimosia com a água salgada e gélida do destino. A escuridão engoliu a costa em questão de minutos, transformando o mundo de Elias em um abismo de tinta e espuma. O vento uivava como uma alcateia faminta, rasgando o silêncio da noite e açoitando o rosto do pescador. Ele lutava contra o leme, mas suas mãos, calejadas por décadas de labor, começavam a perder a sensibilidade. O medo, um sentimento que ele jurou ter esquecido, rastejava por seu peito como uma serpente. Cada vez que o barco subia no topo de uma vaga gigante, ele via o vazio absoluto abaixo de si. As tábuas da embarcação gemiam sob a pressão colossal da água, e o som era como ossos se quebrando. Ele gritou contra o vendaval, desafiando a tempestade, mas sua voz era apenas um sussurro irrelevante diante da fúria do oceano. Ele estava sozinho, e o mar parecia ter fome de sua alma teimosa e cansada. No auge do desespero, uma onda descomunal atingiu o barco de lado, lançando Elias contra o mastro principal. O impacto deixou tonto, e o gosto metálico do sangue invadiu sua boca. Ele tentou se levantar, mas a água já inundava o convés, pesando como chumbo. Seus instrumentos de navegação haviam sido levados, e as redes, que deveriam trazer sustento, agora se emaranhavam em suas pernas como armadilhas mortais. Ele percebeu que sua experiência era inútil ali. A arrogância que o trouxera até o meio do caos desmoronou, deixando apenas um homem fragilizado diante da imensidão. Ele sentiu o frio penetrar em seus ossos, uma dormência que anunciava o fim. Não havia para onde fugir e ninguém para ouvir seus pedidos de socorro. O mar, antes seu sustento, agora se revelava como sua sepultura, e o arrependimento tardio queimava mais do que o sal em suas feridas abertas. De repente, o movimento frenético das águas começou a mudar de ritmo. Não que a tempestade tivesse cessado, mas algo no ar tornou-se denso, quase sólido. Em meio à névoa salina e aos relâmpagos que rasgavam o céu negro, Elias avistou uma silhueta. No início, pensou ser uma alucinação causada pelo esgotamento ou pela falta de oxigênio. Mas a figura permanecia firme, caminhando sobre a crista das ondas como se estivesse em terra firme. A luz que emanava dessa presença não ofuscava, mas perfurava a escuridão de uma forma que nenhuma lâmpada humana conseguiria. O coração de Elias parou por um segundo. A figura se aproximava sem pressa, ignorando a gravidade e o terror do ambiente. O pescador caiu de joelhos na água que subia, incapaz de desviar o olhar daquela aparição impossível. A esperança, há muito perdida, latejou em seu peito como um batimento cardíaco ressuscitado. Quando a figura parou a poucos metros da proa, o rugido do vento pareceu se transformar em um sussurro reverente. Elias não conseguia ver o rosto com clareza, mas sentia um olhar que atravessava sua pele e lia seus segredos mais profundos. Foi então que uma voz soou. Não era um grito, mas ecoou dentro da mente de Elias com a autoridade de 1000 trovões e a doçura de uma brisa matinal. Jesus falou com ele, chamando pelo nome, com uma nota de tristeza e amor que o fez chorar instantaneamente. Por que você confiou apenas em seus braços, Elias? A pergunta não buscava resposta, mas revelava a raiz de sua queda. A voz preenchia o vazio do oceano, transformando o cenário de morte em um santuário sagrado. O pescador sentiu que sua vida inteira tinha sido uma fuga desesperada daquele momento exato de confronto e graça. As palavras continuaram a fluir, desarmando cada defesa que Elias construíra ao longo dos anos. Jesus falou sobre as noites em que ele se sentiu sozinho e sobre os avisos que ele escolheu ignorar, não apenas naquele dia, mas em toda sua jornada. A voz explicava que o mar não era o inimigo, mas o espelho de sua própria alma agitada e sem descanso. Elias percebeu que sua busca por peixes era, na verdade, uma busca por significado que ele nunca encontraria sozinho. A presença diante dele emanava uma paz que desafiava a lógica da tempestade ao redor. Era um convite para soltar as redes do orgulho e segurar a mão daquele que domina os ventos. Cada frase era como um bálsamo sobre suas feridas, transformando o terror em uma entrega absoluta.
O pescador, que sempre quis o controle, finalmente desejou ser conduzido por algo maior que ele. Jesus estendeu a mão na direção do homem caído. O gesto era simples, mas carregava o peso da eternidade. Ele disse a Elias que o mar agora se acalmaria, não apenas do lado de fora, mas principalmente dentro de seu coração. No momento em que a mão de Cristo tocou o ar próximo ao barco, um silêncio sobrenatural desceu sobre as águas. As ondas, que antes eram montanhas de destruição, tornaram-se um espelho de vidro, refletindo a luz suave que vinha daquela presença. O vento parou de açoitar a madeira ferida da embarcação. O tempo parecia ter congelado em uma moldura de milagre. Elias sentiu um calor inexplicável percorrer seu corpo, dissipando o frio da morte e a dor dos ferimentos. Ele entendeu que não estava apenas sendo salvo de um naufrágio físico, mas de uma existência naufragada na falta de fé e na autossuficiência destrutiva. O pescador tentou falar, mas as palavras falharam em sua garganta seca. Ele apenas conseguiu tocar a borda da túnica daquele que caminhava sobre as águas. Jesus sorriu, um gesto que trazia consigo a promessa de um novo começo. Vai, não tema mais o mar, nem as tempestades da vida, pois eu estarei em seu barco sempre que você permitir, disse o mestre. Elias sentiu uma leveza que nunca experimentara antes, como se o peso de todos os seus erros tivesse sido levado pelas águas que agora descansavam. A visão começou a se suavizar, fundindo-se com o primeiro brilho da aurora que surgia no horizonte. A escuridão fora derrotada não pela força humana, mas pela presença divina que escolheu um pescador rebelde para demonstrar sua misericórdia infinita. Ele não era mais o mesmo homem que havia empurrado o barco horas antes. Quando os primeiros raios de sol tocaram o rosto de Elias, ele estava sozinho no barco, mas o mar estava calmo como uma lagoa. Para sua surpresa, as redes que estavam vazias e emaranhadas agora transbordavam com peixes de uma qualidade que ele nunca vira em toda sua vida. O barco, antes prestes a afundar, flutuava com uma estabilidade milagrosa. Ele olhou para suas mãos e viu que as feridas haviam cicatrizado, deixando apenas a pele renovada. Ele começou a remar de volta para a costa, não com a pressa do medo, mas com a calma de quem encontrou o porto seguro dentro de si mesmo. O cais já estava visível, e o velho marinheiro do início da noite estava lá, esperando com os olhos arregalados. Elias sabia que tinha uma história para contar, uma que mudaria para sempre a vida daqueles que o ouvissem. Ao encostar o barco no porto, a multidão se aproximou, maravilhada com a abundância da pesca e a integridade da embarcação após tamanha tempestade. Elias desceu, mas não buscou a glória para si. Ele olhou para o horizonte, onde o sol agora brilhava intensamente, e fez uma oração silenciosa de gratidão. Ele ignorou o aviso do homem, mas não pôde ignorar a voz de Deus. A partir daquele dia, Elias não pescaria mais apenas para sustentar o corpo, mas para alimentar as almas com o testemunho do que acontecerá naquela noite de terror e graça. Ele entendeu que, às vezes, o mar se revolta apenas para que possamos ouvir a voz que acalma a tempestade. O pescador que voltou do mar era agora o mensageiro da luz, carregando consigo o segredo de que ninguém está longe demais que não possa ser alcançado por uma voz sobre as águas.